Se você busca por evolução espiritual, fique atento até o final deste vídeo. O que eu trouxe aqui para vocês hoje são 5 itens. Eles são extremamente traiçoeiros e você pode nem estar percebendo o quanto que você está vulnerável a esses 5 itens contrários à sua evolução espiritual. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, gente mais linda do meu coração. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fernanda Roosevelt e você é meu convidado de honra para ficar comigo até o final deste vídeo. Eu faço os vídeos aqui com capricho e com aquela intenção mais do que mágica de passar para você as melhores energias, despertar a sua mente, despertar o seu espírito. Então fique comigo até o final desse vídeo e me ajude aqui no YouTube. Vamos lá, gente! Dá aquela curtida, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e, óbvio, me siga também nas redes sociais. 5 questões para você ficar observando que são definitivamente contrários ao seu progresso, à sua evolução espiritual. E eu sei que você não está vendo esse vídeo por acaso. Eu sei que você não está aqui à toa. Eu sei que você não está aqui por nada e com certeza não clicou neste vídeo só por clicar, porque você sente um chamado na sua alma, você sente um despertar lá dentro de você e você só está precisando de um empurrãozinho, um sopro, algo que te faça realmente entender que essa vida tem que ter o seu sentido e que você tem que levar a sério. E quando você se propuser a essa evolução espiritual de verdade, você vai entender o quanto vale a pena cada dia da sua existência. Em vídeos recentes aqui no canal eu trouxe a pauta sobre consciente e o subconsciente. Quero fazer uma ilustração nesse momento. Freud é o cara que descobre o inconsciente, o psiquiatra que descobre o inconsciente. E a partir dessa descoberta, ele desconstrói a ideia de que o indivíduo domina as suas ações e todas as suas escolhas de maneira consciente. Isso lá atrás. Talvez Freud não abraçasse ainda a ideia da espiritualidade ou da nossa essência, ele chamava isso de inconsciente. Mas aí é que está. Talvez Freud não entendesse. É óbvio, vai passar muito tempo, serão muitos anos à frente ainda para que a ciência possa aceitar a ideia de que há um espírito em nós, de que existe a alma. Eles podem entender personalidade, podem até chamar de essência, e entender essência como alma, mas eu estou falando de espírito mesmo. E o nosso espírito, ele tem a sua carga emotiva oriunda de outras vidas. Como também muitas coisas de que a gente passa nessa vida também estão em nosso subconsciente. Coisas que realmente a gente não está lembrando, não estão ativas em nossa memória. E isso traz um desses itens que eu quero explorar, ou seja, crenças limitantes. Elas vêm da onde, as crenças limitantes? Pode ser que seu espírito esteja carregando crenças que te limitem mentalmente, que limitam a sua essência, que limitam os seus sonhos, que limitam todas as suas potencialidades. E elas vêm, claro que de vidas passadas, porque a gente traz isso no nosso espírito. Elas ainda não foram 100% curadas. Se tivessem sido 100% curadas, não estaríamos reencarnando. Então tem tudo aquilo do passado, mas tem as coisas do presente. Elas podem vir das nossas tradições, da maneira como fomos criados. Elas podem estar vindo por conta das religiões, por conta dos conceitos sociopolítico, econômicos, enfim, sociais. Tudo isso implica aqui na nossa cabeça e muitas vezes limita. Agora, limita justamente o quê? A sua conexão com o divino e, sobretudo, a sua conexão consigo mesmo. E às vezes você se bloqueia em tudo quanto é ponto na sua vida, em tudo quanto é âmbito de suas relações, porque isso está impregnado em você. Você não tem consciência disso. Você simplesmente, às vezes, quer, por exemplo, abraçar alguém, mas alguém te disse lá atrás que você não pode abraçar. E aquela espontaneidade fica prejudicada. De repente, essa espontaneidade é justamente o momento em que as suas emoções, o seu coração, o seu espírito possa falar de maneira livre. E não consegue. Por quê? Porque algo bloqueia você aqui. Então, crença limitante é o primeiro item dessa nossa lista que prejudica o seu avanço espiritual. Nós sabemos, olha que lindo! Nós sabemos que antigamente se acreditava que o correto seria olho por olho, dente por dente. Lá muito atrás. E, pelo menos para os crentes, né? Com a vinda de Jesus Cristo, isso se quebrou em muito. E a gente entende que perdoar é o caminho da evolução. Ou seja, Cristo vem para quebrar uma tradição extremamente enraizada. Você já observou quantas pessoas ainda fazem uso dessa expressão, ainda acreditam que o correto é o olho por olho, dente por dente, porque ele é o cara que vai ter que fazer a justiça do jeito que ele acha que ela deve ser feita. Então, quantos séculos, quantas vidas, quantas encarnações para retirar de alguém uma coisa tão
petrificada naquele espírito, naquela alma. E talvez seja justamente por isso que essas pessoas mais teimosas, que esses espíritos mais teimosos estejam reencarnando, estejam na Terra há mais de 2000 anos, simplesmente porque eles não conseguem admitir que este caminho não é mais o correto, não é mais o certo e não evoluem por essa razão. O segundo item dessa lista é mente vazia e corpo parado. Exatamente, os dois andam juntos. Observe que no universo tudo gira, gente. Tudo gira. A Terra gira, o Sol gira, a gente tem que se movimentar. O nosso corpo em si não para, tampouco a sua mente para. O próprio espírito em si pode até descansar, mas dormir ele também não dorme. Porém, nós somos ensinados que em algum momento de nossa vida a gente precisa trabalhar bastante e vai chegar um momento que você vai se aposentar. E você tem que trabalhar e escolher o trabalho que vai te dar dinheiro, muitas vezes corrompendo ou não deixando que aquilo que é do seu talento, da sua vocação, da sua genialidade, daquilo que é da sua expertise, realmente ganhe força, ganhe âmbito, ganhe chão para se expressar. Mas você tem que trabalhar e um dia se aposentar para não fazer nada, fazer mais nada depois, porque trabalhar é ruim. Desde quando trabalhar é ruim? Só é ruim se você faz uma coisa que você não gosta, mas não é bem assim. A verdade é que o trabalho dignifica o homem e, sobretudo, quando você faz algo que você gosta. Ainda que dentro daquilo que você goste, você tenha que fazer coisas que você não gosta, porque faz parte da disciplina. Portanto, muitas vezes a pessoa chega à fase da aposentadoria e acontece o quê? Uma depressão muito acentuada, muito forte nessa faixa etária. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado, a pessoa foi ensinada a ser dessa maneira, a viver dessa maneira. Quando, na verdade, nós devemos nos movimentar mentalmente e fisicamente o tempo inteiro, todos os dias. O tempo inteiro de nossas vidas. Quanto mais você se movimentar, mais você vai ativar tudo aquilo que é energético e que seu espírito também precisa para se expressar. Gente, parar é uma coisa muito negativa, causa danos severos e pode trazer até mesmo doenças para o nosso corpo físico e para a nossa mente. Portanto, não pare, porque dizem que você tem que parar. Faça aquilo que você tem vontade, com equilíbrio sobretudo. E vá até o fim de sua vida todos os dias, trabalhando sempre aquilo que você puder trabalhar. Nem todo mundo percebe, mas lamentar-se o tempo inteiro ou reclamar o tempo inteiro também é extremamente negativo para o seu avanço, para o seu progresso espiritual. Por quê que ele é tão negativo assim? Porque tudo aquilo que você fala demais, você acaba atraindo aquilo que você mesmo profere e acaba revelando uma ingratidão do espírito, uma falta de humildade. Entenda que às vezes você pode estar cansado, então descanse. Entenda que às vezes você precisa desabafar. Desabafe, mas o máximo do tempo, o máximo da sua energia, aprenda a se doutrinar, aprenda a trabalhar a favor do seu progresso, de maneira que quando você percebe que vai reclamar de uma coisa que você não precisa, você está cometendo um pecado consigo mesmo. Sabe qual é a dica que eu dou nesse momento para você ficar se vigiando muito? Quando você for reclamar de algo, pensa assim, a sua mente trabalha, poderia ser melhor se tivesse tal coisa, mas trabalhe diferente. E se você não tivesse aquilo que você tem, como você ficaria? Se você perdesse todas as coisas que você possui, seria menos ingrato? Presta atenção nessa pergunta. Se você perdesse tudo aquilo que você já tem e que às vezes você não dá valor, você seria menos ingrato em sua vida? A gratidão não é simplesmente um momento de você só agradecer, é você valorizar tudo o que você tem. Para aquele que está cansado de andar, basta lembrar que muitos não têm pernas para caminhar. Isso pode fazer você valorizar o seu corpo, o seu físico e cuidar melhor do seu organismo, da sua matéria, da sua saúde física. Mas tudo começa aqui. Você está olhando demais para os seus problemas, né, irmão? Ah, eu sei, eu também já fiz tanto isso na vida. Meu Deus do céu. Sabe que o olho do dono engorda o gado. É esse o ditado, mama? É esse? O olho do dono engorda o gado? Então, se você olhar demais para o seu problema, você está fazendo o quê? Você está engordando o problema, criatura. Para de fazer isso com você. Faz não. Olhe para a solução. Fixe a sua energia na solução e não no problema. Gente, isso é tão real que a solução aparece de verdade. O caminho para você conseguir alcançar aquela solução aparece de verdade. Se você olha demais para a dívida, para a conta que você tem por pagar, você vai acabar sempre aumentando aquela dívida ou não vai conseguir pagá-la. Quando você precisa pensar, poxa, eu preciso de recurso para pagar. O que eu posso fazer para alcançar o recurso? Isso, vai focar, vai fazer essa ponte lá com a mente que não pode ficar vazia, com o corpo que tem que estar em movimento, porque você vai estimular em si mesmo a sua criatividade.
No último item dessa lista, eu gosto muito desse item, sabe por quê? Porque foi uma das grandes lições que o Felipe me ensinou, e é a falta de ambição. E eu quero já dizer uma coisa aqui super importante. A ambição é diferente de ganância. A ganância é aquela ambição exagerada que vai tirando as pessoas do seu caminho, que faz com que você puxe o tapete do seu coleguinha para pegar o que é dele, que não te pertence, e faz você ficar derrotado na sua vida. Então observe o seguinte, ambição é diferente de ganância, não é de ganância que eu estou falando não. Ambição é uma coisa sadia, é aquilo que vai fazer a sua mente, sabe, ficar criativa, ir atrás das coisas que você deseja. Porque o teu próprio espírito precisa fazer uso da sua matéria para estimular a sua inteligência, a sua moral, buscar em si a sua fé em si mesmo e a sua capacidade de crescer na matéria. Porque se isso não fosse importante, a gente não estava reencarnado, a gente não estava no corpo, a gente não estava nesse mundo, a gente estava lá na colônia. Para que descer? Para que reencarnar? Porque o seu espírito precisa passar por tudo isso justamente para evoluir. Esses são 5 itens, assim, mais voltados para o nosso cotidiano, mais voltado para as nossas relações pessoais, interpessoais, familiares, enfim, profissionais. Às vezes, um sonho, um desejo lá no seu íntimo, a coisa mais honesta que você tem, para algumas pessoas é tão simples como ter uma família e viver em paz. Mas até mesmo essa paz pode custar caro e você vai ter que fazer um caminho para conseguir viver em paz. Tudo isso implica positivamente ao nosso progresso, ajuda o nosso progresso, fomenta essa caminhada, faz parte da vida. A vida tem um sentido. E esse sentido está diretamente associado à nossa evolução espiritual. Tenha ambição na sua alma, busque crescer de maneira sadia. Se a sua ambição é uma casinha de campo, que seja. Se é um grande apartamento em Paris, que seja. E sabe que muitas vezes as pessoas elas não conseguem progredir muito em sua vida, até na parte profissional ou financeira, porque eu acho que ficou incutido, ficou enraizado para as crenças até espíritas ou religiosas de várias ordens, a questão de que como se o rico fosse pecado, que fosse pecado ser rico, como se pobre não tivesse pecado. Mas a verdade, eu aprendo o seguinte, eu aprendi isso no mundo espiritual. Nós nascemos com nossas missões. Ser rico não é um privilégio, não é um direito, não é um dever. Ser pobre não é um dever também. A verdade é que a gente precisa ter a ousadia de passar pelas missões, de passar pelas situações do mundo e saber como que a gente vai se comportar diante de cada uma delas. Quem é você na pobreza, ou quem é você na miséria, quem é você no meio termo? Porque tem muita gente que não luta por aquilo que deseja com medo de fracassar espiritualmente, sabia? E aí você já fracassou. Não tenha medo de viver, ou de progredir, de buscar o que quer que você deseje na sua alma, desde que seja honesto para você. O progresso, ele necessita do instrumento humano, da terra, dos mecanismos, do sistema, para que a gente consiga fazer o certo, aprendendo muitas vezes. Neste certo, a gente vai acabar errando, é normal, porque faz parte da gente. Mas o que é pior para o espírito, mesmo do fundo do meu coração, é aqui, ó, a mente que se limita, porque alguém disse que você não pode, ou porque isso é pecado. Você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, você pode ser a pessoa mais pobre deste mundo, mas se o seu espírito carregar humildade de verdade, então ele está no caminho certo. Cuidado com as crenças limitantes. Esse foi o vídeo de hoje, a pauta de hoje. Eu espero ter te ajudado do fundo do meu coração com todo esse universo tão fofinho que eu gosto. E cuide, porque no final da existência, a gente olha para trás e pensa, poxa, eu podia ter feito melhor. É o que a gente recebe de muito espírito que passa pela gente, recém-desencarnados. Do peso de não ter vivido, de não ter feito aquilo que desejava e jogou uma vida inteira fora, ou parte dela. Enfim, pode ser difícil voltar, hein? Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão a todos vocês por estarem aqui, pela confiança. Deixa seu joinha para mim. Falei que quando eu tô filmando tudo vem?